Senhora Presidente, Senadora Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Gostaria, inicialmente, de mandar um recado para os moradores de Mâncio Lima e de Cruzeiro do Sul, onde tive a honra de estar com o governador Tião Viana no último final de semana, onde pudemos participar da inauguração de um abatedouro de suínos e também de um mini frigorífico de filetagem e venda de peixes ali em Mâncio Lima. E em Cruzeiro do Sul, onde participamos da Feira Agropecuária do Juruá, um evento que reuniu milhares de pessoas e aonde foi possível mostrar a todos que tiveram a oportunidade de visitar o quanto a criatividade, a inventividade do povo do Juruá está presente naquela exposição. Uma exposição que mostrou, por exemplo, a fabricação de bajola, uma embarcação típica da Amazônia que só é feita lá naquela região, e outras atividades, a marcenaria, a indústria moveleira daquela região é uma indústria muito forte, muito imponente, com uma criatividade excepcional daquele povo. Então vai o meu abraço a todos que participam do setor produtivo e têm contribuído para elevar a economia do Vale do Juruá, que é uma economia muito importante do nosso estado do Acre. E, ao mesmo tempo, eu gostaria também de falar que ontem estivemos no Ministério das Minas e Energia tratando de um assunto da máxima importância para o Acre também, que é um esforço do governo do estado para que nos municípios isolados a gente possa utilizar energia produzida a partir do etanol, da mandioca ou macaxeira. Nós temos 4 municípios isolados no Acre, para onde não é possível viajar por estrada, porque não tem estrada. Então, só o rio durante o inverno ou a aeronave, os aviões, os pequenos aviões durante o verão. E nesses municípios há uma infraestrutura, uma logística muito grande para poder chegar o óleo diesel para garantir a energia. Há um custo extremo. Eu já mostrei aqui no Senado que só para os municípios de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, no ano de 2012 foram consumidos 166 milhões de reais para levar o combustível para garantir a energia, que é algo absolutamente irracional. E os municípios isolados do Acre ficam além de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, que são os municípios de Jordão, Santa Rosa, Taumaturgo e Porto Walter. Nesses municípios é quase que irracional imaginar a chegada de óleo combustível para fazer funcionar as usinas termoelétricas. Portanto, para esses municípios, o governo do estado está estudando e a passos largos, com a ajuda da Embrapa e de outras pessoas, pesquisadores, a possibilidade da produção de etanol da macaxeira, que é a mandioca, de forma que se possa utilizar a mão de obra local na produção e baratear esse custo do combustível e assim a gente ter uma energia limpa, porque a energia termoelétrica é uma energia suja, dispendiosa e que não condiz com a Amazônia. O ideal mesmo era que a gente investisse tudo o que fosse necessário para a gente ter energia limpa na Amazônia. E por isso todo o nosso esforço no sentido de que a Eletrobras, o Ministério das Minas e Energia, aceite essa possibilidade de utilizar o etanol da mandioca nos municípios isolados. São comunidades pequenas, cidades pequenas que poderiam assim ser um ponto de partida, um exemplo para o Brasil. Isso tudo se somando àquele esforço que estamos desenvolvendo para que o linhão da Eletrobras possa ser estendido de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, que é uma batalha também que estamos desenvolvendo há muito tempo. Já teve 2 leilões desertos e nós esperamos que a ANEEL, EPE e Ministério
Ministério das Minas e Energia cheguem a um entendimento para que essa licitação aconteça e essa obra possa ser iniciada o mais depressa possível em benefício do povo daquela região. E para concluir, senhora presidente, senhores senadores, eu gostaria de fazer também uma referência do quanto que foi importante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça na manhã de hoje, quando a gente pôde apreciar o relatório do senador Sérgio Souza acerca do voto aberto para todos os assuntos aqui no Senado Federal. Foi uma reunião muito rica, com muitas opiniões, muitos pontos divergentes, mas que se chegou ao entendimento final a partir do relatório original do senador Sérgio Souza, em que, a partir de agora, essa matéria vindo para o plenário e provavelmente sendo aprovada aqui no plenário do Senado, teremos votações abertas para todos os temas aqui no Senado Federal e também na Câmara Federal. É certo que a Câmara dos Deputados aprovou essa proposição a toque de caixas depois de ter concedido, não ter cassado o mandato do Dona Dom. Mas também devemos reconhecer que, independentemente das circunstâncias em que essa matéria tenha sido aprovada na Câmara, é uma necessidade do Senado, é uma necessidade da Câmara Federal que nós tenhamos votações abertas para todos os temas. Então, nesse sentido, eu quero fazer um reconhecimento ao senador Sérgio Souza, que prontamente atendendo ao apelo do conjunto dos senadores, reviu o seu segundo relatório, voltando ao relatório original e acatando aquilo que foi aprovado na Câmara, para que tenhamos definitivamente o voto plenamente aberto em todos os assuntos pelos quais temos que tomar decisão aqui no Senado Federal. E vale ressaltar que já existe uma matéria antiga do senador Paim propondo essa mesma iniciativa de voto aberto para todas as questões. Essa matéria, mesmo tendo o pedido de urgência já aprovado aqui em plenário, mas ela nunca entra em pauta, e hoje nós temos que reconhecer que, pelo gesto da Câmara dos Deputados de ter aprovado essa matéria na Câmara e ela já ter sido também apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela ritualmente está à frente hoje da matéria do senador Paim. Então, nós podemos, independentemente da autoria, porque eu acho que quando a gente está votando algo que vai fazer bem para a democracia, vai fazer bem para essa casa, vai fazer bem para a sociedade, porque todo mundo vai poder acompanhar de perto como se posicionam os deputados e senadores daqui para frente. Então, independentemente de quem seja o autor, eu acho que é algo bom para esse parlamento. Por isso eu felicito a decisão madura hoje da Comissão de Constituição e Justiça de ter se posicionado favorável a esse relatório do senador Sérgio Souza, que me pede uma parte e eu o concedo com muita honra. Caro senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência acompanhou os debates desde o início da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, era o item número 1, e fez várias ponderações no sentido de que a proposta, da forma como veio da Câmara dos Deputados, era a mais importante, era nesse sentido que nós deveríamos avançar no âmbito do Congresso Nacional. Esse foi o meu relatório apresentado na quarta-feira da semana passada, que naquele momento eu senti que não haveria consenso no Senado e corria um risco muito grande de nós não conseguirmos os votos necessários para essa proposta de emenda constitucional, que é muito importante. Por isso, da intenção de dividi-la em duas propostas. Aquela que haveria consenso de se caminhar e as demais caminhar numa proposta autônoma. No entanto, hoje, a posição da Comissão de Constituição e Justiça foi totalmente diferente da semana passada. Lógico, pelas movimentações todas da sociedade junto aos seus representantes do Senado Federal, mas também pelo advento da votação de ontem à noite no Congresso Nacional, onde por apenas um voto não foi derrubado o veto do fim do FGTS, da multa do FGTS. Isso fez com que eu revisse o meu posicionamento no sentido de dividir em duas propostas e manter uma única proposta coerente que vem agora ao plenário do Senado Federal, ou seja,
nós propomos e mantemos a decisão que veio da Câmara de não ter mais voto secreto no âmbito da Constituição Federal para o Congresso Nacional. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia, se possível. Senador Sérgio Souza, a parte de Vossa Excelência chega em momento oportuno. Na realidade, a votação dos vetos ocorrida ontem no Congresso Nacional foi apenas um elemento definidor, digamos assim, foi a gota d'água num copo que já estava transbordante. Mas o que salta aos olhos de todos nós que integramos aqui o Senado Federal é que é muito ruim para todos quando todos ficam sob suspeita. Porque quando ocorre uma votação secreta e o resultado não agrada à sociedade, logicamente que todos ficam sob suspeita, porque que garantia a sociedade tem de que um senador ou deputado federal votou de uma forma ou votou de outra? Por isso, a melhor forma que nós temos de simplificar essa situação, tanto para a sociedade quanto para nós parlamentares, é a gente definirmos de uma vez por todas o voto transparente, o voto aberto para todas as decisões, mesmo aquelas mais espinhosas, Por exemplo, a escolha de uma autoridade que é a atribuição específica do Senado Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Havia, por exemplo, o receio, mas se um senador vota abertamente contrário à indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal e ele venha a ser escolhido, ele pode vir a causar algum tipo de situação de retaliação a este senador? O senador Paim deu a resposta à altura. Em primeiro lugar, que nós devemos agir absolutamente na linha para que a gente não venha a ter que ser julgado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E depois, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. É o preço que nós temos que arcar com ele pelas nossas responsabilidades. Agora mesmo está em pleno curso lá no Supremo Tribunal Federal o voto do ministro Celso de Mello. Um voto extremamente polêmico de um assunto que divide o Supremo Tribunal Federal ao meio, com 5 votos a favor, 5 votos contra, cabendo um voto de Minerva, um voto extremamente pressionado pela sociedade, pressionado pelos meios de comunicação, pressionado pelos formadores de opinião, mas ele está tendo que expressar essa sua decisão, se vai ser a favor dos embargos infringentes ou se vai ser contra, e publicamente. Então, é um osso do ofício que todos têm que assumir. Então, da minha parte, acho que ficou de bom tamanho a gente ter aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça o relatório original do senador Sérgio Souza, no sentido de que, a partir de agora, todas as votações na Câmara e no Senado sejam abertas para que os eleitores acompanhem exatamente como pensam e como votam os seus representantes. Muito obrigado. Senador Zé Aníbal, cumprimentos pela sua posição.